Começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje a gente começa o nosso especialzão aí, filmes do Oscar. Eu ainda não decidi o nome, então foda-se. Vocês vão até eu decidir um nome, vocês vão ouvir como filmes do Oscar. Então eu vou começar hoje o episódio, vocês já estão vendo na thumbnail aí depois dessa minha palhaçada. Eu vou começar falando de um filme que eu já tinha visto ano passado, tá nos meus melhores do ano, mas revi recentemente, né? Porque ele tá no Oscar, ele enfim saiu em circuito de cinema. Me designei a ir até o cinema assisti-lo e eu quero falar um pouco com vocês hoje. Então, por que a gente não falou hoje sobre amor, reflexões sobre a vida? Por que nós não falamos hoje sobre Vidas Passadas de Celine Song? Tá? Pra quem não conhece, porventura, a história do filme... A história não, né? Não conhece o filme? Vidas Passadas ou Past Lives. Ele é um filme da Celine Song, escrito e dirigido por ela. Eu fui olhar antes para não falar groselha. E ele é um filme que saiu lá fora, ano passado. No Brasil, ele saiu oficialmente pela California Filmes no último dia 25. Se encontra em algumas salas de cinema, não todas. Quero fazer posteriormente uma pontuação sobre isso. E a história dele é focada na Na-Young e no Hae-Sung, que são duas pessoas que se conhecem desde pequeno. E em diversos meio que se gostam. Mas por diversos fatores, a vida é a vida com eles. Tá? Então a gente acompanha 3 momentos específicos da vida deles, né, quando eles são criança, no período que ela tá no momento da vida dela X e ele tá no momento pós-exército, e depois no momento mais presente, vamos dizer assim, que é quando os dois já estão com a vida bem encaminhada às suas devidas proporções. Tá, o que eu quero começar falando desse filme? Fora o fato que as 2 vezes, em determinados momentos, eu realmente fiquei com o olho marejado, fora o fato que é um puta de um filme que vai te deixar pensando muito. Eu quero dizer que Vidas Passadas, ele é necessariamente um filme sobre a vida, tá? É um desses filmes que você tem que estar em alguns momentos específicos da sua vida. Eu acho que se você não tá num momento legal, ou você tá num momento da sua vida que você acha que tudo é uma merda, talvez esse filme vai ser uma porcaria pra você. Se você é uma pessoa que tá procurando um filme de final extremamente feliz pra aquecer seu coração, talvez não seja um filme pra você, tá? Eu acho que é uma coisa que eu preciso começar esse episódio falando. E até pela seriedade do que se pede nesse filme. Porque, como eu disse, o filme, ele trata de 3 momentos da vida. Ele trata de muitas coisas que, assim, eu não tenho como falar pra você que vai ou não vai ter spoilers. Por um motivo muito simples. Tem muitas questões que o filme vai abordar que elas são centrais ao mesmo tempo que elas podem ou não ser spoiler. Vai de cada um. Eu só não posso te explicar tanto alguns detalhes, porque aí sim realmente eu estrago muito da experiência. Mas é interessante a forma como o filme trabalha tudo isso, porque é como eu disse, a gente tem, por exemplo, o primeiro momento do filme, que é... A gente tem uma cena inicial ali, que você vê a Nora, a Na-Young, né, a Nora, o Hae-Sung e um cara que até então a gente não sabe quem é. A gente vê nossos 2 protagonistas e um cara que até então a gente não sabe quem é conversando, e tem um pessoal no bar tentando deduzir o que é aquela dinâmica entre os 3. E é a partir daí que a gente começa o filme voltando no passado, quando a Na-Young e o Hae-Sung são pequenos. O filme ele vai por esse deslocamento de tempo, mostrando algumas questões, como, por exemplo, a incapacidade de ambos de serem diretos referente ao que sentem. Tá? A gente passa um filme... E isso é muito interessante. Tá? Eu acho que é uma das primeiras coisas mais interessantes da gente abordar nesse filme. Porque é extremamente interessante quando você pensa que a vida deu oportunidade, vamos dizer assim, oportunidades. Só que em nenhum momento, nenhum conseguiu dizer diretamente pro outro o que sentia, por qualquer que seja o motivo. Mas se via claramente que um gostava do outro, né? Tanto que na primeira parte, né, que é quando ela é criança e ele também, a mãe dela pergunta pra ela, fala... De quem você gosta? E ela fala que ela gosta do Hae-Sung, e quando a mãe dela pergunta, ela não dá nenhum motivo profundo, tá ligado? Assim, fala, eu gosto dele porque ele é uma pessoa, ele é um rapaz másculo, e ele é um rapaz que me atrai. Então eu acho ele legal, eu acho ele bonito, e eu gosto dele. Ponto. Ela não entra, tipo, nesses caracteres que às vezes a gente quer procurar, de profundidades, porque às vezes a gente só gosta de alguém, né? E é isso. Às vezes as pessoas esperam que nós falemos que, nossa, eu gosto porque parece que o sol brilha. Não, pô, eu só gosto. A pessoa é uma pessoa legal, é uma pessoa com qual eu gosto de estar perto, que me faz bem. E tem alguma coisa nessa pessoa que ela pode me chamar a atenção? Sim, mas é isso. Não existem profundidades gigantescas. Para você que está ouvindo isso e às vezes acha que existe uma profundidade, um mundo místico gigantesco, não existe. E com o tempo, você percebe isso. Às vezes você só gosta, tipo, a pessoa só te chamou a atenção. E com o desenvolver da relação junto a essa pessoa, você acaba gostando dela. E tá tudo bem, tá?
Mas tem essa questão. E aí entra um ponto, por que a mãe da Nora também, da Nora, eu estou chamando de Nora porque é o nome que ela depois fica, porque a mãe dela, que aí entra justamente o ponto que eu entro agora. Por que a mãe dela pergunta isso? Porque elas estão pra sair da Coreia, elas vão pros Estados Unidos. E aí entra um ponto que eu acho muito legal, quando a gente vai abordar mais adiante, que é a ambição da Nora, ou da Na-young, que ela é muito bem trabalhada em formas diferentes de mostrar como essa ambição muda, né? Vamos dizer assim, ela continua com alguma ideia de o que ela quer, uma projeção, só que vai diminuindo as ambições à medida que ela vai vindo na realidade. E eu não tinha mencionado essa questão antes, mas como eu disse, elas vão para os Estados Unidos. A mãe dela pergunta isso porque a mãe dela quer que ela tenha boas lembranças antes de elas se mudarem. Então o que a mãe dela sugere é que ela tenha um encontro com a Hae-sung para ter boas memórias, para se lembrar realmente aí desses bons momentos, né? Ter esse bom momento aí com a pessoa que ela gosta. Então, diretamente a gente percebe que, tipo assim, os dois se gostam, há uma química, há realmente uma boa interação entre eles. Só que é como eu disse, nenhum dos dois chega pra em nenhum momento falar realmente o que sentia. Tanto que, antes da Nora ir embora, ela meio que se despede de todo mundo. Ela fala pra todo mundo que ela vai embora. Só que você analisa que ela não troca uma única palavra com Hae-sung sobre. E você percebe, e isso é uma coisa muito interessante, porque na primeira vez eu não peguei tanto, mas como eu já tinha visto quando eu fui ver no cinema, eu acabei me apegando mais nesses detalhes, e você percebe que claramente ele tá chateado. Só que ele também não tem o que falar, porque ele também não pode simplesmente falar, não vá. Né? Seria muito lindo, inclusive, mas assim, a gente não está num filme que é uma fantasia, a gente tá na vida real. E tanto que na hora de se despedir dela, por exemplo, ele não fala nada muito profundo, ele simplesmente chama e fala adeus. Dando a dizer que ali o ciclo deles se fecharia e que eles nunca mais se veriam. Mas, como a gente vê, a gente vai para alguns anos à frente, que é quando a gente tem alguns cortes muito interessantes, que é quando ele vai pro exército, porque pra quem não sabe, se alguém que tá ouvindo isso não souber, tem problema. Mas na Coreia, o serviço militar é real obrigatório, tipo, todos os jovens têm que passar. Pessoal que tá ouvindo isso e é fã, por exemplo, de K-pop, sabe disso porque sua banda de K-pop geralmente se fecha ele por uns 2 anos dos caras, porque os caras têm que ir lá servir obrigatoriamente. Então a gente tem aí esse momento, né, do Hae-sung no exército, e depois a gente volta até um momento que a vida gera uma oportunidade para que a Nora e o Hae-sung se encontrem de novo. E eu tô meio que narrando esses pontos para vocês, mas porque eu quero chegar realmente em pontos de análise, mas eu acho que é legal mencionar isso. E quando a gente tem esse segundo plot, é que também se torna tudo mais interessante, porque, diretamente falando, a gente vê uma nova versão da Na-young, que agora se chama Nora, e ela tem umas novas ambições, né? Tem novas ambições, né? Quando ela era pequena, que perguntaram por que ela tava indo pros Estados Unidos, ela falou, porque você nunca viu um coreano ganhar um Pulitzer, nunca viu um coreano ganhar um Nobel. Quando ela reencontra a Hae-sung já numa faixa da vida, onde ela já tá ali como escritora e tudo mais, ele pergunta da ambição dela. E ela fala, eu quero ganhar um Pulitzer. E quando a gente vai pro tempo que a gente pode dizer que é o mais presente, ela já não quer ganhar um Pulitzer, ela quer ganhar só um Tony. Tipo, ela vai mudando as ambições. Porque é isso que a vida funciona. E eu meio que tô fazendo essa narração, seguindo os tempos de vida, porque eu acho que também ajuda melhor o que eu quero abordar quando eu chegar na frente. E nesse segundo reencontro deles, a gente vê que ainda existe essa química. Tipo assim, parecia que os dois nunca ficaram sem se falar. Ao ponto de que quando eles param de se falar nessa segunda vez, é a pedido da própria Nora, porque ela fala uma frase que eu acho muito emblemática aqui. Que eles estão meio que debatendo e ela fala, eu quero me afastar, porque eu sinto que eu não tô conseguindo fazer mais nada. Eu tô num ponto onde eu simplesmente tô procurando passagem pra ir ver você. E ela percebe que isso, apesar de fazer bem pra ela, não tá fazendo bem pros objetivos que ela tem. Ela não quer ficar presa a alguém. Então, aí mora um problema chamado timing. Ele tá num timing também de tá construindo a vida dele no que ele planeja. E ela idem. E nenhum dos dois quer meio que abrir mão disso. E aí mora um problema, porque ela acaba querendo se afastar, porque ela percebe que se ela continuar próxima, ela vai desistir dos objetivos dela. Só que ela é irredutível a essa ideia. Então é muito interessante essa percepção, porque esse segundo encontro deles, vamos dizer assim, é que gera todo um ponto na narrativa, que eu não vou entrar em detalhes, que a gente acaba indo pro terceiro ponto, que é quando a Nora já tá num outro momento da vida dela, e o Hae-sung idem. E aí eles acabam por se reencontrar.
E todo momento, tipo, dessa segunda parte, dessa terceira parte, vale mencionar, não chega a ser um spoiler, tá? Porque se qualquer resenha que você ver, você vai ouvir, ler sobre. Mas nesse terceiro ponto, por exemplo, a Nora, ela já tá casada. E o Hae-sung, ele meio que tava num relacionamento, vamos dizer assim. Então são pontos da vida deles onde eles já tinham relações. Tipo, o Hae-sung já tinha, que tava ali meio incerto, e a Nora, ela já tá numa relação estável com o marido. Então todo ponto desse terceiro ato, ele se foca em mostrar que esse reencontro, mesmo com ela já tendo encontrado alguém que ela ame, ela ainda tem sentimentos pelo Hae-sung. Ela ainda percebe o quanto o Hae-sung pra ela significa. E é aqui onde existem os diálogos mais bem pentados. Eu tô falando isso e pode parecer que eu tô puxando extremamente saco desse filme, mas os diálogos nessa parte, eles são tão assertivos, eles são tão bem pensados, que mexe com a gente. Porque, tipo assim, é que nem eu disse, essas duas primeiras partes que eu falei, elas são em torno, tipo, de 50 minutos do filme. Não chega a dar 1 hora. O filme tem 1h50, tipo, o restante do tempo é focado nesse terceiro ato, que é onde a gente acaba entendendo um pouco melhor toda essa questão. A gente entra em um outro debate muito maior, que são das vidas passadas, e uma lenda de um mito coreano, que agora eu não lembro o nome, que é das 8.000 camadas. Que ao longo de outras vidas você vai juntando camadas até o momento que você tem 8.000 camadas e você está pronto para ter uma relação com uma determinada pessoa que cruzou muito a sua vida. Então, assim, são conceitos que o filme vai te apresentando de uma maneira muito bem desenvolvida. Ele vai nos estruturando para que quando chegue esse último arco, né, esse terceiro ato do filme, a gente esteja com uma estrutura minimamente interessante para ver todas as conversas deles e ter a plena compreensão de que, primeiro, ambos se gostam. Mas segundo, a vida não permite com que eles fiquem juntos. Então todos os diálogos que estão contidos no terceiro ato, eles são de uma expertise muito tocante. Por exemplo, a gente tem um dos primeiros diálogos que é quando a Nora pergunta, né, pro Hae-sung se ele ainda tá com a moça. E ele fala, a gente deu um tempo porque entrou a questão do casamento. E meio que ele conversa sobre essa questão de casamento e a Nora mostra que ela tem uma outra visão, até por já estar casada, né? Tem toda uma questão de, no fundo, o marido aparentar que tá tudo bem com isso, mas ele estar extremamente inseguro, e ele inclusive brinca com isso no momento que ele fala assim, que a história dos dois daria um filme de romance muito bonito, porque são duas pessoas destinadas, só que ele brinca, ele falando que se isso fosse um filme, ele seria o cara malvado que tenta separar o amor predestinado. Porque ele percebe, né, esse sentimento dos dois. E assim como a gente tem uma conversa que pra mim é uma das conversas mais bonitas, assim, que eu tive o prazer de ver em um filme. E olha que, tipo, de filmes bonitinhos, eu tenho vários no meu catálogo, filmes que me deixam reflexivos. Mas esse ele acerta muito direto. Porque toda a conversa deles antes, assim, dos momentos, chegar, né, na conclusão e tudo mais, a gente tem um dos diálogos que eu acho mais bonitos, que é ele conversando com a Nora, ele mencionando que, de uma certa forma, o que ele sente, ele mencionando que ele entende que na vida dele a Nora não é uma pessoa que permanece, ela é uma pessoa que sempre vai, ela não fica. Quando ele diz isso, você pode interpretar de trocentas formas, mas uma forma que eu acho interessante de interpretar é que não é que ela suma da vida dele, não, mas é que é uma pessoa que ela não vai ficar da maneira que ele talvez quisesse que ela ficasse, ou que fosse esperado. Mas sim, é uma pessoa que ela sempre está andando em frente, ela sempre está seguindo rumo aos seus objetivos. E a mesma coisa é ele na vida dela. E ao passo que ele fala que o marido da Nora é um cara que ele é pra ficar na vida dela. Então isso é muito interessante. A forma como todo fim ali se desenrola é muito sagaz. Porque assim, a gente muitas vezes teve muita gente, por exemplo, na sessão que eu fui do cinema, que tava esperando uma coisa diferente do que é entregue no final. Mas o que nos é entregue no final é exatamente aquilo que a gente sabe que pode ser entregue por todos os fatores que são nos apresentados até aquele presente momento. E aí eu realmente vou evitar para não dar spoilers. Mas assim, é um filme que ele acerta muito essa questão, até pela divisão de tempo. Cada um dos 3 tempos que a gente vê, a gente consegue ter uma real percepção do quanto um significa pro outro, do quanto aquele sentimento que um tem pelo outro é verdadeiro. Só que, como eu disse, a vida não permite que esse sentimento se desenvolva. E até tem a famosa frase, essa famosa questão.
que é justamente quando eles estão comentando sobre isso, ela fala: nessa vida a gente ainda não desenvolveu as 8.000 camadas que são necessárias para que criássemos o relacionamento. E eles começam a filosofar sobre possíveis outras vidas. Né? E se em uma vida anterior a gente foi um casal dela, se a gente foi se eu fui um pássaro e você foi o lugar onde eu sempre ficava. Então, assim, são conceitos que a Celine, ela entrega aqui de uma maneira muito bonita. É uma percepção muito grande de coisas bobas. É um filme cotidiano, mas que faz a gente repensar muito sobre as formas como nós vivemos, sobre as pessoas com quem nós cruzamos, sabe? Porque essa lenda em questão, ela menciona muito isso, que não importa, às vezes você só esbarrou na pessoa, na manga da camisa da pessoa e tudo mais. Só que em alguma outra vida você teve alguma conexão com essa pessoa. Nada é por acaso. Né? O filme ele entrega um conceito de nada é por acaso tão bonito que à medida que você vai vendo ele, você percebe o quanto isso é significativo, o quanto isso engrandece o produto final. É um roteiro que ele é sensível o suficiente pra te fazer ficar assim bobo, né? Pra te deixar até meio emotivo se você é emotivo. Mas é um filme que em nenhum momento ele te entrega menos do que ele tá prometendo. Porque ele promete um filme sobre vida, sobre as coisas como elas são. E ele te entrega isso. Ele te entrega um filme sobre amor. Ele te entrega um debate sobre sentimentos, sobre a forma como que tudo isso se desenvolve. Só que a maneira como ele vai te entregar isso é diferente às vezes do que você tá esperando. E sendo muito honesto, às vezes a gente realmente não precisa de um discursinho meloso, vamos dizer assim. Um discursinho água com açúcar. Às vezes o que a gente realmente precisa é da realidade. Porque é bizarro. Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo, tá? Eu sou uma pessoa extremamente negativa para as questões amorosas. Quem me conhece o suficiente sabe disso. Se você falar que alguém gosta de mim, é mais provável que eu fale que não gosta, que você está entendendo errado do que eu acreditar que realmente alguém gosta de mim. E se você tá ouvindo isso e você me conhece, não venha questionar. É simplesmente minha forma de pensar. E quem me conhece o suficiente, convive comigo o suficiente, sabe disso. Eu sou uma pessoa extremamente segura. Então, pra mim, eu tenho uma venda que não me permite enxergar o sentimento real, assim, de alguém gostar de mim. Mas às vezes a pessoa realmente gosta. E eu que não estou me abrindo pra isso. Entendeu? Então, existem questões. Às vezes a vida não nos permite que nós falemos aquilo que a gente quer no exato momento. E a gente perde um timing. Entendeu? Eu poderia falar e tá tudo bem, mas não necessariamente. Entende? E a forma como a Celine trabalha essa questão, assim como ela trabalha que, tipo, podem haver outras vidas, né? Essa pode ser uma vida passada e pode estar em outra. É uma forma muito inteligente, para se dizer o mínimo, porque ela mostra como a vida é um negócio efêmero, passageiro. E a gente tem que aproveitar também os sentimentos que nós temos. Entende? É um filme que ele cresce muito bem na questão narrativa, até pela forma como ela divide os atos. E se eu for falar de forma cinematográfica, mesmo não sendo um expert, eu posso dizer que ela acerta muito, ela sabe trabalhar muito bem a forma como ela quer contar essa história também visualmente. Porque existem passagens que você vê claramente, tipo, a última passagem, por exemplo, ela é muito legal porque ele gera um contraste na forma como a frase é dita. Tá? Sem entrar em detalhes, a gente tem um discurso muito bonito, né? Um questionamento muito bonito no final. E a forma como ele começa sendo feito, ele traz um paralelo da forma como é no início e como foi no final. Tá? Porque, por exemplo, em ambas versões, tipo, no começo, quando eles são crianças, antes da da Nora ir embora, o Haesung fala Nayoung, daí ela para e olha pra ele. No final, ele faz a mesma coisa, eles estão andando, chega o carro dele, que ele tá pegando Uber, ele chama e você vê o paralelo dessa cena, que é o momento que os dois se olham. É quando ele faz uma pergunta, depois que ele tem a resposta dessa pergunta, a gente também tem um outro paralelo muito interessante. Porque da primeira vez ele achou que nunca mais haveria, então ele fala adeus. Nessa segunda, ele meio que já sabe que pode retornar a vê-la, então ele não fala um adeus, ele fala um até logo. Né? Assim como tem diversas outras coisinhas bobas que ocorrem que você consegue pegar pequenas nuances ali na forma como ela vai trabalhando a narrativa. Não é que ela vai te entregar um plot gigantesco, não, mas ela vai te mostrando aos pouquinhos como que um se importa com o outro, o quanto que um cresce, né, por conta do outro e por aí vai. Então é uma forma de se trabalhar muito grande. A Celine Song, ela acerta muito por fazer algo que é bonito. E é isso que eu acho que é legal, é isso que eu acho que engrandece o produto final. E além de tudo isso, é isso que eu acredito que sim, mereça ser visto. Eu acho que vale também a menção que eu não acho que vai levar o Oscar de melhor filme. Talvez melhor roteiro original, talvez. Mas melhor filme eu acho difícil.
Porém, é um filme que eu acho que sim, você que tá ouvindo isso, você precisa ir assistir no cinema. Ah, Paulo, eu não quero assistir no cinema. Sem problema. Mas assim, eu recomendaria, tá? E aí entra a minha crítica que eu falei lá no começo que eu faria, que é: esse filme ele não tá em muitas salas. Isso pra mim é um pecado, tá? Eu não sei como é que vai ser na próxima semana, mas na semana que eu tô gravando isso é bem começo da segunda semana aí de exibição desse filme. E na primeira semana de exibição a gente já tava em pouquíssimas salas, reservadas muito a cinemas mais específicos, né? Então Belas Artes, um Reserva Cultural, um Itaú Cinemas e algumas pouquíssimas salas de grandes redes. Isso pra mim é um desperdício de um filme que é muito bom, é um filme que ele tem um carisma muito grande, é um filme que possui um charme para atrair o público, por mais que não lote salas, eu acho que merece muito a atenção do público. E um ponto que eu acho que vale destacar sobre esse filme é referente à fala, porque esse filme ele não é falado em inglês predominantemente. O maior tempo que você vai ver diálogos nesse filme, você os verá em coreano, tá? Então em muitos momentos há diálogos que eles são em coreanos em sua grande maioria. Porque os personagens principais são coreanos e muitas pessoas que os cercam também são coreanas, então é um padrão maior. Certo? Fica aí minha menção do filme, eu pensei que ia falar até menos tempo do que eu falei, mas é quase mais de 20 minutos aí falando sobre, tá? Fica a minha indicação. Quem ouviu meu podcast de melhores filmes de 2023 pra mim, sabe que esse filme é meu terceiro filme, foi meu terceiro filme ano passado. Esse ano ele não entra nos melhores de 2024, mas sim, é um filme que é uma menção honrosa por conta disso. E você sim, você que tá ouvindo isso precisa assistir, tá? Eu tenho amigos meus que já assistiram, e talvez estejam vendo esse podcast. Se você que tá ouvindo isso já assistiu, comenta aí na caixinha que vai ter aí, pra falar o que você achou. Se você não assistiu, vai lá assistir, cara. Gasta 2 horinhas da sua vida pra ver um filme que ele fala sobre sentimentos de uma maneira muito bacana e que merece sim sua atenção, certo? Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Se você sempre vem aqui, estamos de volta. Chama um amigo, pega um café e vamos acompanhar ao longo aí dessa semana, porque tem muito mais coisa para entregar para vocês, tá certo? Lembrando sempre, o Comentando, ele é um podcast semanal, né? A gente tem os especiais, tem os extras, tem o regular, mas a gente tá sempre aí semana a semana tentando entregar algum conteúdo diferente. Estamos nos principais agregadores: Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music e Spotify. Então vai no seu agregador favorito, segue o podcast. Se for o Amazon, se for o Apple Podcast e o Spotify, não deixa também de votar aí, deixar suas estrelinhas para ajudar a gente, ok? E por hora é isso. Teremos outros episódios essa semana? Sim, teremos aí pelo menos mais uns 2 aí para vocês, tá? Mas por hora é isso, um abraço e nós fomos!